De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Pai da eternidade, agradecemos a Ti por mais esse privilégio de podermos estar aqui aprendendo da Tua santa palavra. Nos instrui, nos capacita e nos guia pelo caminho da verdade e da vida, que é o Teu Filho amado, Cristo Jesus, Yeshua. Que possamos assim, ó Pai, ser instruídos através do poder do Teu Espírito Santo, Arua HaKodesh, e que seja feita a Tua vontade eternamente. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui em mais um vídeo do canal para aprendermos a Palavra de Deus. Eu sou o missionário Alan e estou aqui para ajudá-los a conduzi-los ao caminho da Teshuvá, que é o arrependimento e a busca da salvação e a vida eterna em Yeshua HaMashiach. Então que possamos ser instruídos nesse vídeo com a ajuda do nosso Deus soberano, Yahweh Tsevaot. E o tema do vídeo de hoje é Jesus não morreu na cruz. É exatamente esse tema, meus irmãos. O tema é polêmico, né? Dizer algo assim de repente é muito forte para aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, já vamos começar estudando a palavra. E já vamos para João, capítulo 19, versículo 17, que diz assim: E carregando ele sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota. Agora em Marcos capítulo 15, versículo 32, diz assim, que o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e acreditemos nele. Agora em Lucas 23, 26 diz assim: Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe sobre os ombros a cruz de Jesus, para que a carregasse atrás de Jesus. Mateus 27, 42 diz assim: A muitos salvou, a ele não pode salvar. Desça agora da cruz o Rei de Israel, para que acreditemos nele. Então, meus irmãos, eu trouxe esses versículos aqui para que vocês possam perceber a palavra cruz aqui nesses versículos, né? Porque, como eu falei, né, o tema do vídeo é Jesus não morreu na cruz. E todos esses versículos falou sobre a cruz de Jesus, né? E a gente tem que ir lá no original, né, no grego. A palavra para cruz aqui, nesses versículos, é stauros. Agora que vimos a palavra stauros, que eu vou explicar mais adiante, vamos para a palavra silon. Agora vamos para Mateus 26, 47, que diz assim: Jesus ainda falava, quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. Aqui a palavra porrete, ela vem do grego, traduzida aqui como porrete, silon. Mesma palavrinha em Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Já a palavra aqui, silon, ela é traduzida como cruz, já diferente do versículo anterior. Agora em Gálatas capítulo 3, versículo 13, vamos ver a mesma aplicação da palavra silon, só de uma forma diferente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio como maldito em nosso favor, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui a palavra silon, ela vai se aplicar à palavra madeiro. O problema, meus irmãos, aqui está na tradução. A Bíblia, ela não está errada. O problema estão nas traduções que são tendenciosas e manipuladas para fazer as pessoas acreditarem naquilo que não está escrito na palavra de Deus, desviando as pessoas do caminho da verdade. Então, a palavra silon, ela vem do grego, que ela significa árvore, ela significa uma estaca, uma madeira ou um madeiro, porrete, vara, bastão e assim por diante. Mas em nenhum momento a palavra silon, ela deve ser utilizada para cruz. Enquanto que silon é uma estaca reta, a cruz é composta de 2 vigas. E agora vamos para a aplicação principal da palavra, que é mais utilizada como cruz,
que é a palavra stauros do grego. E para que a gente venha compreender o verdadeiro significado e sentido da palavra stauros do grego, a gente vai fazer uso do livro Complete Expository Dictionary and Old and New Testament Words. Esse é um dicionário em inglês que ele tem no português, porém, meus irmãos, ele foi distorcido e manipulado pela Igreja Assembleia de Deus, e dessa forma as palavras corretas foram tiradas e eles traduziram da forma que eles bem entenderam, para defender a opinião deles. Por isso que a gente tem que ir lá no original, né? No inglês, pegar essa citação, e eu quero trazer ela aqui traduzida no português para que vocês possam entender e compreender o verdadeiro significado e também a historicidade da cruz, através desse autor, desse dicionário, que é o W. E. Vine, e esse dicionário ele é do ano de 1940. Então, já vai nos dar uma compreensão mais aprofundada acerca da palavra stauros. E diz assim: denota primariamente poste ou estaca vertical. Em tais peças, os malfeitores eram pregados para execução. O substantivo stauros e o verbo stauro, amarrar a uma estaca ou poste, devem ser originalmente distinguidos da forma eclesiástica da cruz de 2 vigas. A forma deste último teve sua origem na antiga Caldeia e era usada como símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do místico Tal, a inicial do seu nome, naquele país e nas terras vizinhas, incluindo o Egito. Por volta de meados do século III d.C., as igrejas haviam se afastado ou sincretizado certas doutrinas da fé cristã. A fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata, aceitavam-se pagãos nas igrejas, a parte de uma regeneração pela fé, e permitiam-se-lhes, em grande parte, manter seus sinais e símbolos pagãos. Assim se adotou o tal, ou T, na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco, para representar a cruz de Cristo. Essa versão que eu li, meus irmãos, está em PDF, e vocês podem encontrá-la na internet na página 695, em inglês. Eu trouxe aqui como um exemplo da historicidade da palavra stauros, mas são inúmeras obras que também vão relatar mais ou menos a mesma história e a mesma coisa, e o mesmo significado. Você também pode encontrar essas informações. E eu vou citar o nome de algumas delas aqui. Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento em inglês, Enciclopédia Britânica, New Catholic Encyclopedia, The Ancient Church, W.D. Killam, Octavius, do autor Minúcio Félix, Sex and Sex Worship, do autor O.A. Wall, The Imperial Bible Dictionary, The Catholic Encyclopedia, Critical Lexicon and Concordance, The Illustrated Bible Dictionary, a cruz, um símbolo pagão no meio cristão, e assim por diante, meus irmãos. São inúmeras as obras que têm falando a respeito da cruz, a respeito da palavra stauros, e assim também da historicidade desse símbolo pagão. E agora que vocês percebem que a cruz ele é um símbolo pagão, também podemos encontrá-lo nas religiões. E ele vem lá dos Cavaleiros Templários também. Os Cavaleiros Templários eles faziam uso das cruzes. É tanto que tem um movimento maçônico chamado Rosa Cruz. Sem falar também que os Cavaleiros Templários eles se utilizavam da cruz de Malta. E vocês acreditam que os próprios maçons vão negar qualquer envolvimento com os Cavaleiros Templários? Sim, mas nas suas simbologias, nos seus rituais e nas suas nomenclaturas, é deixado bem claro que há o envolvimento, sim, da maçonaria com os Cavaleiros Templários. Tem tanto a ver que na maçonaria existem 33 graus e cada grau ele possui uma nomenclatura. Então eu vou destacar aqui algumas nomenclaturas para vocês terem a noção de que sim,
a maçonaria e os cavaleiros templários, eles estão totalmente associados. E entre os graus da maçonaria está o Cavaleiro do Oriente, Cavaleiro do Oriente e do Ocidente, Grande Cavaleiro Escocês, Patriarca dos Cruzados, Grau de Cavaleiro Templário, Ilustre Ordem da Cruz Vermelha e etc. São várias nomenclaturas para cada um dos graus da maçonaria. Então, por esses nomes a gente já percebe, né? Sem falar também que a maçonaria, ela tem uma sociedade paramaçônica para jovens. E esse grupo, ele é conhecido como Demolei. E a palavra Demolei vem do nome do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, conhecido como Jacques Demolei. Eles podem até querer esconder, mentir, disfarçar, mas não tem para onde. Tem sim relação a maçonaria e os Cavaleiros Templários. E não para por aí. A maçonaria, ela está infiltrada em todas as religiões, como eu já falei aqui em vários outros vídeos. E a gente também encontra o sinal da cruz, né, o símbolo da cruz, seja qual for a cruz, também nas religiões. Por exemplo, no catolicismo romano, que tanto combate a maçonaria, mas que também o Papa ele faz uso dessa simbologia. Por exemplo, da Cruz de Malta. Vemos também Hitler, aquele assassino que fazia também parte da maçonaria e que foi responsável por aniquilar muitas pessoas. Ele foi muito difundido a partir da sua cruz, a cruz suástica, né, que representa o nazismo. Mas também ele fez uso também da Cruz de Malta. E também no Egito Antigo, vemos que os antigos egípcios eles já se utilizavam dessa cruz, que é a cruz chamada de Anki ou Ansada, que ela simboliza o órgão masculino e feminino unidos, e também simbolizando a vida e a reencarnação, né? Totalmente associada aí com o paganismo. Então, o sinal da cruz, o símbolo da cruz associado a Cristo, não pertence a ele. Vem do paganismo, vem dessas doutrinas de demônios para levar muitos ao inferno. E agora, meus irmãos, vamos analisar um versículo que ele se encontra em João, capítulo 20, versículo 25, que é um versículo que é muito usado para tentar combater e dizer que Jesus ele morreu na cruz e não no madeiro. Que fala a respeito da passagem, né, do discípulo de Cristo Tomé, que ele não acreditava se não visse o próprio Cristo e se não visse a marca dos pregos nas suas mãos e se não tocasse nelas. Então, devido a esse fato de que ele falou que se não visse a marca dos pregos, considerando que então deveria ser pelo menos 2 pregos, não tinha como ser no madeiro, porque no madeiro seria apenas 1 prego, não 2. Elas estão dominadas por uma mentalidade muito limitada. E eu quero trazer aqui uma descoberta arqueológica que vai colaborar em muito para a nossa compreensão acerca de que Cristo, sim, ele morreu no madeiro. De acordo com a revista British Archaeology, foi encontrado em Jerusalém, no ano de 1968, um esqueleto. E nos pés desse esqueleto estava um prego. Esse esqueleto foi de um morto crucificado e teve o seu calcanhar apregado sobre o madeiro, e não os pés, como muitos pensam que pode ter sido. Isso é um exemplo do tipo de crucificação que Jesus ele pode ter sofrido. Não necessariamente ele teve um único prego para apregar os seus pés e as suas mãos, não, mas os seus pés eles foram pregados pelo calcanhar no madeiro. E assim também as suas mãos podem ter sido pregadas no madeiro, de lado, como vocês podem ver na imagem. E isso entra em totalmente acordo com o que fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então,
é evidente que isso tenha acontecido, que Jesus ele tenha sido cada mão apregada de um lado do madeiro e cada uma delas teve um prego, entrando também em acordo com o que Tomé falou. E agora vamos ver, comprovando através da Bíblia, que Jesus morreu no madeiro. Em João capítulo 3, versículo 14, é deixado bem claro: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado. E como foi que essa serpente foi levantada? Basta a gente ler Números, capítulo 21, versículo 8. E Deus fala para Moisés: faz uma serpente e coloca sobre uma haste, sobre um poste, e todo aquele que olhar para ela, esse ficará com vida. Algumas traduções vão falar haste e outras vão falar poste, mas tudo entra em acordo, que é apenas uma estaca reta e não uma cruz com duas vigas. E assim também, Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, mais uma vez vamos citar aqui, Paulo ele vai dizer que Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, tornando a si mesmo maldito em nosso favor, porque estava escrito lá no passado, e ele cita o Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa lei, a gente pode encontrá-la em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, que diz que aquele que for morto, pendurado no madeiro, é considerado maldição de Deus, porque cometeu um pecado de morte. E comprovando que aconteceu dessa mesma forma, está em João, capítulo 19, versículo 7, onde os judeus eles falam que nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, Jesus ele morreu segundo a lei dos judeus, e não a lei romana. E ainda comprovando que foi sobre a lei dos judeus que Jesus morreu, Pedro ele vai deixar bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30. E ele diz assim para os judeus: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Então, ele afirma aqui que foram os judeus que mataram Jesus e Yeshua, e não os romanos. Até porque o próprio Pilatos ele lavou as mãos e disse que Cristo não tinha culpa e nem motivo para ser crucificado. Então, meus irmãos, esse foi o estudo. Espero poder ter contribuído para abrir os seus olhos para a verdade, porque a cruz é um símbolo pagão, é um símbolo de enganação, é um símbolo que leva muitos até a idolatria, e idolatria é pecado, assim também como as práticas das nações pagãs são abomináveis aos olhos de Deus. Então abandone essas simbologias maçônicas, satânicas, diabólicas. Eu vou ficando por aqui, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias. Amém.